Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo Centúria. Um mangá que ganhou muita popularidade, principalmente devido à sua arte, que é simplesmente incrível. Mas eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre uma das principais vilãs da história, a profetisa fanática Elstro, aquela que persegue o protagonista e sua irmã adotiva incansavelmente, dando tudo de si e até a si mesma para destruí-los, na tentativa de impedir que uma profecia catastrófica se realize. Elster, assim como Julian, o protagonista, possui um talento, que é como esses poderes são chamados nesse mundo. Seus portadores são chamados de talentosos. No entanto, no caso dela, seu talento é a premonição ou profecia. Essas profecias vêm de diversas formas, às vezes uma visão, às vezes uma mensagem escrita e às vezes uma voz. E ela usa seu talento para ajudar o rei de Torívia, o Lorde Supremo, que é como a maioria dos cidadãos do reino se refere ao rei. Inclusive, durante uma guerra passada, a campanha ocidental, as profecias da Elstro influenciaram positivamente no resultado. Só o fato de se ter um talento já garante ao indivíduo um alto status. Um poder de ver o futuro, então, vixe, ela virou o braço direito do rei. A questão é que ela é simplesmente fanática pelo Lorde Supremo e faz de tudo por ele, já que ele a salvou da morte certa anos atrás. E aqui um detalhe importante: a Elstro sempre acreditou que o destino era imutável. Ela despertou seu talento cedo e até um certo dia nunca havia visto ninguém conseguir mudar o que suas profecias previam. Inclusive, quando jovem, uma voz lhe disse que ela não viveria até os 15 anos. Elstro morreria sozinha e com dor, implorando pelo seu fim. Era uma profecia. Ela obviamente ficou desesperada ao ouvir isso. Porém, ela foi salva pelo Lorde Supremo, o que a deixou confusa de primeiro momento. Mas depois de mais alguns testes, ela chegou à conclusão de que os únicos que podem mudar o destino, seja o próprio ou o dos outros, são os ditos talentosos. A Elstro não gosta do seu poder. Segundo ela, ele só lhe mostra futuros que ela preferia não ver. E ela gostaria de não ser sobrecarregada com isso. Mas o problema veio no dia que a Elstro teve a previsão de que o rei seria morto por uma calamidade que viria da floresta. Ela comunicou isso ao Lorde Supremo e, como a taxa de acerto da Elstro é bem alta, o Lorde Supremo acreditou e montou uma força-tarefa, composta por todos os intelectuais e soldados do país, para vasculhar a floresta. Essa floresta não é exatamente normal. Este continente é composto por 8 partes de bosques e florestas. As pessoas normalmente ficam na região periférica, nunca se adentrando muito nela. Logo, ninguém sabe o que se passa nas profundezas da floresta. As profundezas da floresta são um vasto desconhecido. É um domínio sagrado para deuses e seres além da compreensão. Nenhum homem que pisa lá poderá retornar. Ou assim alguns acreditam. Isso posto, recentemente, o nosso protagonista, Julian, juntamente com a bebê Dina, chegou em uma vila perto da costa. Vila essa que também, coincidentemente, ficava próxima dessa tal floresta, onde foram acolhidos pela cavaleira Angval, sua filha adotiva Titi, e depois do Julian provar o seu valor, pela população local. E eles viveram lá de boa por um tempo, até que o Julian se envolveu em uma confusão com as criaturas mágicas da floresta e com a própria deusa da floresta, já que, por ele ter a bênção do mar, ele não deveria estar ali. A Angval reportou o baratavô que rolou na floresta aos seus superiores. Daí, a Elstro ficou sabendo, reportou ao Lorde Supremo e o mesmo ordena que ela vá até a região e veja com seus próprios olhos se essa situação tem ligação com a profecia. A Elstro até fala que não é do tipo combatente, então o rei diz que irá mandar o seu filho Arcos com ela. Não vamos focar nele aqui, mas saibam de uma coisa, ele é um cara extremamente poderoso. E assim foi feito. A Elstro vai até a aldeia, junto com um contingente de soldados. O Arcos ainda não tinha chegado. A Elstro começa a interrogar todos os moradores da aldeia. Tudo bem até aqui, mas a coisa muda de figura quando chega a vez do Julian. Ele anda até a sala, onde estão ocorrendo os interrogatórios, carregando a Dina. Porém, a Elstro já sente algo estranho. A atmosfera pesa, e o que vem pelo corredor parece ser uma escuridão que consome tudo.
Quando o Julian e a Dina entram na sala, a Elster quase tem um troço, porque o que ela vê é isso. Baphomet! Esse talento da Elster parece ter algum tipo de habilidade secundária. Além da premonição, ela parece ser capaz de ver e sentir a aura das pessoas, ou pelo menos a das pessoas que têm algum tipo de talento, ou que tem a ver com as suas profecias. Ela disse, quando chegou à aldeia, que apesar de não saber a natureza ou forma exata da calamidade, poderia ser uma doença, um assassino vindo de outro país ou um monstro. Ela afirmou que seria capaz de reconhecê-la assim que batesse o olho, e, de fato, foi o que aconteceu. Ela se questiona se interpretou mal a profecia, mas logo fala desesperada que essa é a criança da profecia, aquela que trará a noite sobre a terra, o inimigo jurado desse país. Julian, obviamente, fica sem entender. A Angval, que também estava na sala, diz que isso é absurdo. O Julian não tem motivo nenhum para querer o mal desse país, ou do Lorde Supremo. Ele não pode estar ligado à profecia. Mas a Elster diz que está se referindo ao bebê nos braços do Julian, a Dina. E quanto ao Julian, ele é só uma vítima dos caprichos do destino. A profetisa fala que essa criança espalhará a morte apenas por existir, e que a Dina é portadora de uma antiga e destrutiva alma. O Julian, ainda sem entender, fala para Elster parar de fazer piada, pois Mia sacrificou a própria vida para dar à luz a Dina, e ela merece ser amada. Mas a Elster garante que não é piada, e que a criança deve ser eliminada agora, pois quanto mais crescer, mais difícil será eliminá-la. A Elster quer cortar o mal pela raiz. Então, ela ordena que a Angval elimine a Dina. A Angval obviamente não quer, mas a Elster dá uma carteirada, dizendo que ela está ali como representante do rei. Logo, as suas palavras são as palavras do rei, e a vontade dela é a vontade do rei. E como a Angval é uma cavaleira, desobedecer ao rei é um ato imperdoável. A Angval ainda reluta, afinal, ela cuidou de Dina e Julian por mais de um ano. Eles criaram um laço. Essas crianças são como seus filhos. Mas a Elster não está nem aí. E diante da relutância da cavaleira, ela resolve usar o seu talento e mostra a Angval um vislumbre da catástrofe futura. Você pode ver 6 figuras sombrias. Uma delas montada em uma criatura que eu acho que é um cavalo de 8 patas. Ao fundo, a capital está em chamas. A visão prossegue. O rei está morto em seu trono. Pessoas mortas nas ruas. Observando tudo isso, com um olhar frio, está a Dina, com uma adaga na mão e corpos aos seus pés. A Angval fica em choque e cai no chão. A Elster pergunta se agora ela entende. O mundo se encontra em uma encruzilhada. Diante disso, a Angval se levanta, põe seu capacete e pede para o Julian que entregue a Dina. Aqui é aquele paradoxo do bebê bigodinho, né? Eliminar o bebê antes que ele se torne uma ameaça é correto? O Julian ativa seu talento e foge, arrebentando a parede da casa. O resto dos soldados vem ver o que está acontecendo, e a Elster ordena que eles não deixem o Julian escapar. O Julian é cercado. Com essa confusão toda acontecendo, alguém vai chamar a Titi. Ela chega no local rapidamente. A Elster adverte a Angval de que se ela tentar proteger a Dina, os aldeões pagarão o preço. Ela conhece a Angval e sabe que para ela, ver quem ela gosta sofrer será uma punição muito pior. Os populares se agitam, então Elster ordena que um dos cavaleiros, Ilami, controle a situação. E assim ele faz. Ele desenha uma linha no chão e diz que os aldeões não fizeram nada de errado. Contudo, quem cruzar essa linha será considerado um traidor e executado. Então, eles devem calar a boca e ficarão distantes. Voltando ao Julian, ele pede para a Angval parar e pergunta se a Elster a está manipulando, uma vez que ela jamais faria isso por vontade própria. Mas a Angval afirma que está fazendo isso por livre e espontânea vontade, e que muitas pessoas morrerão no futuro por culpa da Dina. Mas o Julian se recusa a acreditar nisso, afinal, eles moraram juntos por tanto tempo, eles foram uma família. Então, dentre todas as pessoas, Angval deveria saber que isso é absurdo. E sim, ela sabe. A Angval até fala em pensamento, enquanto golpeia o Julian, que acredita no Julian e na Dina. O futuro que a profetisa mostrou é obviamente uma mentira. Mas ela não pode desobedecer, pois aí os soldados que a Elster trouxe vão agir
E ela não hesita em fazer sacrifícios se for em nome do Lorde Supremo. Para ela mandar capotar a vila inteira só para chegar até a Dina ou punir a Angval é 2 palitos. Assim sendo, o que a Angval realmente quer é que o Julian a mate. Na verdade, ela está implorando que ele faça isso. Reparem que ela está pegando leve, ela nem está usando a espada. Ela pensa que, com o talento que o Julian possui, eliminá-la seria fácil. Daí ele pode pegar a Dina e fugir. Ela seria tida como incompetente e os aldeões serão poupados. A Angval deseja acabar com isso, dando sua vida, mas o Julian não está disposto a tirá-la. Depois de levar muitos golpes e de ter usado seu próprio corpo para proteger a Dina, o Julian fala que tanto ele quanto a Dina irão abandonar esse país e nunca mais vão voltar. Então ele implora para que a Angval não mate a Dina. Esse apelo comove todos os aldeões, mas a Angval fala em pensamento que o Julian não está entendendo a situação. Os guardas e a Elst não vão desistir. Então, para fazê-lo entender, a Angval agarra o Julian pela camisa e diz que ele precisa lutar. O que o faz lembrar de uma conversa anterior que os dois tiveram. A Angval pergunta ao Julian que tipo de família ele quer dar a Dina, que tipo de vida ele imagina para ela. O Julian responde que quer que a Dina viva uma vida sem preocupações, que quer mostrar a ela um mundo livre de qualquer sofrimento. A Angval fala que essa é uma tarefa muito difícil de realizar. Ele terá que lutar muito em favor dela. O Julian não entende. Lutar contra o quê? A Angval responde, contra o mundo, esse mundo implacável. De volta ao presente, onde a implacabilidade do mundo se faz sentir, a Angval novamente pede para que o Julian lute. Ele até ativa seu talento, mas logo o desativa. O Julian não quer usar o seu poder para machucar sua família. A Angval continua insistindo. Ela não aguenta mais o fato de estar machucando a sua família e a ideia de que terá que eliminá-los. Nesse momento, a Elstri perde a paciência e ordena que a Angval saque sua espada e acabe logo com isso. A Angval até saca a espada, mas não faz nada além disso. A Elstri mais uma vez ordena que ela mate a Dina de uma vez por todas, pois o futuro do reino está em jogo. O pior é que esse espetáculo cruel nem era necessário. A Elstri nem precisava torturar a Angval desse jeito. Ela trouxe um monte de cavaleiros com ela, e eles poderiam fazer o trabalho, como bem aponta o cavaleiro Guilherme. Teoricamente, é claro, na real eles seriam soldados pelo Julian. Mas o objetivo dessa fanática é ver até onde vai a lealdade da Angval, pois para Elstri, trair o Lorde Supremo é absolutamente imperdoável. Enquanto isso, o Julian está encurralado. Ele cogita pegar a Elstri como uma refém, mas isso não ajudaria. Os aldeões estão muito perto e cercados por cavaleiros. Se virar briga, haverão vítimas, sem falar que ele não pode lutar enquanto segura a Dina. Nesse momento, uma das moradoras do vilarejo, chamada Maria, se lembra dos bons momentos que passou com Julian e de tudo o que ele fez por ela. No caso, ele salvou o Joseph, o marido da Maria. Nisso, ela olha para o Joseph e se desculpa pelo que está prestes a fazer. O Joseph percebe as intenções da esposa, e os três, Joseph, Maria e sua filha, cruzam a linha. Guilherme diz que isso é tolice, mas a Maria fala que Julian salvou seu marido, e isso é motivo suficiente para defendê-lo. Diante disso, os demais moradores da vila começam a cruzar a linha, o que surpreende os cavaleiros. Os aldeões se colocam na frente dos cavaleiros e dizem que Julian e Dina fazem parte da aldeia e que não permitirão que eles sejam expulsos. A Tite se aproxima da Angval e diz que ela já foi longe o suficiente e que ela não precisa aguentar tudo sozinha. A Elstri o chama de idiotas, que não entendem a gravidade da situação e simplesmente decide que irá apagar o vilarejo do mapa. Então ela ordena que seus soldados saquem suas armas e massacrem todos. O que se segue aqui é uma treta violenta entre os soldados e os moradores do vilarejo. Mas quem brilha mesmo é a Angval. Ela se volta contra seus superiores e numa lapada só, com a lateral da espada, ela já derruba uns 10. A Elstri quase toma uma flechada. A Angval se desculpa com o Julian, mas ele fala que está tudo bem. A Angval então manda o Julian fugir com a Dina e a Tite. O Julian não quer abandonar os aldeões e a Angval, mas ela explica que os soldados querem a Dina. Então, se eles fugirem, os soldados vão ter que se dividir em 2 grupos. Um para correr atrás do Julian e o outro para conter os aldeões.
Nesse caso, os aldeões vão ter mais chance de sobreviver. Além disso, a Angbel garante que irá proteger os aldeões. Claro, o Julian ainda terá que lutar contra seus perseguidores. A Angbel promete que se encontrará com eles em breve. Eles se reencontrarão em um ponto além da pastagem oriental, e que certamente é um lugar nesse mundo onde possam viver em paz. Nisso, Angbel avança e cria uma abertura. Julian, Tite e Dina correm, mas são interceptados por Gillan. Porém, ele é atingido por uma flecha, disparada pelo pai do Joseph. O velho é gaga, mas é bom de mira. Julian e as outras conseguem fugir, enquanto a Angbel segue assolando todo mundo. Mas a Elster não liga. Ela viu o futuro e sabe que a maré vai virar a seu favor. Enfim, a Angbel sola todos os cavaleiros que ficaram no vilarejo e em seguida rende a Elster. Mas a profetisa apenas ri, pois ela previu esse futuro e sabe que ela vai sair dessa. E é o que acontece, pois Arcus acabou de chegar, acompanhado de sua empregada, Zira. Ele prontamente usa seu talento e rapidamente neutraliza a Angbel. Depois, pergunta o que está acontecendo ali, e usa seus poderes para fazer todos os aldeões flutuarem. E em seguida pergunta se a Elster quer que ele os mate. Ela fala que não, ele deve ir atrás de um garoto segurando um bebê. Esse bebê é a criança da profecia, o que deixa o Arcus decepcionado. Enquanto isso, Tite, Julian e Dina são perseguidos por soldados, tal como a Angbel havia dito. A Tite fica sem fôlego e os soldados o alcançam. O Julian manda a Tite segurar a Dina bem firme e arremessa a Tite pro alto. Enquanto ela sobe, o Julian elimina os soldados. A Dina mesmo tá adorando isso. Mas é aquela coisa, tudo que sobe tem que descer. E as duas começam a cair. A Tite pergunta como elas vão aterrissar. Mas o Julian as pega antes que elas batam no chão. O Julian fala que mais soldados virão, então eles têm que continuar. A Tite, ainda zonza, pede para que da próxima vez o Julian avise antes de fazer isso. Mais pra frente, o Julian é novamente alcançado pelos soldados. Enquanto ele os enfrenta, o Julian pergunta o porquê deles fazerem isso. Eles estão se juntando para eliminar um simples bebê e não vê nada de errado nisso? Um dos soldados responde que eles também não querem fazer isso, mas as profecias da Elster sempre acertam. Nem sempre, mas eles não sabem disso. Essa criança destruirá e incendiará o país. Para eles, esse país é a sua casa. Eles estão lutando pelo bem de suas famílias, assim como o Julian está. Nenhum deles pode recuar agora. Mas sem muitos problemas, o Julian derrota todos esses soldados. Porém, ao longe, ele avista a Angbel, ferida e caída de joelhos ao lado do arco. E eu mesmo, como queria lutar a sério com o Julian, resolve matar a Angbel bem na frente dele, só para irritá-lo. E funciona. Mas vamos pular essa parte. O importante para esse vídeo é a Elster, a qual, nesse momento, está sendo presa pelos moradores da vila. E fica surpresa, pois nesse exato momento, ela recebe outra premonição. O futuro muda bem diante de seus olhos, e ela exige ser levada até a costa leste, que é onde o Julian e o Arcus estão lutando, pois ela sente que algo ruim vai acontecer. E de fato acontece. O Arcus é derrotado. O Julian aparece com a cabeça dele na mão. A Elster fica simplesmente embasbacada, e a Zira fica desolada. O Julian joga a cabeça do Arcus na direção delas, e fala para a Elster passar uma mensagem para o rei. Ele, Dina e Tite deixarão a aldeia. O rei não deve fazer mal aos aldeões, e também deve desistir de perseguir a Dina. Ou o Julian fará com ele o que fez com o Arcus. O Julian até começa a ir embora, mas ele para, pois conclui que a mensageira não tem que ser a Elster. A Zira pode fazer isso. A Elster não precisa continuar viva. Nesse momento, a Elster treme na base. Afinal, tudo isso é um cenário que ela não previu. Putz, estou lascado. O Julian a agarra pelo pescoço e diz que seria melhor para eles se ela morresse. E que já que ela pode ver o futuro, deveria dar uma olhada no próprio e ver o que tem nele. O pai do Joseph até tenta impedir o Julian, argumentando que se o Julian continuar assim, vai se acostumar a tirar vidas, e nesse caminho só existe arrependimento. Mas o Julian diz que já é tarde demais para ele. Porém, a Elster faz um apelo. Ela argumenta
que o crime de ter matado Arcos é todo do Julian. Mas se ela morrer também, aí os aldeões também serão envolvidos, pois todos pensarão que eles foram coniventes com isso, ou que pelo menos não fizeram nada para impedir. No entanto, ela pode usar sua autoridade e emitir um juramento por escrito, e reportar ao Lorde Supremo que o único culpado é o Julian. Daí, o vilarejo não sofrerá nenhum dano. Então, o Julian a solta. Ele já ia embora mesmo, então isso é aceitável. E esse foi o primeiro contato que Julian e Dina tiveram com aquela que irá persegui-los e atormentá-los de agora em diante. A Elstree surgiu do nada e fez outro buraco na vida do Julian. Às vezes encontramos nosso destino pelo caminho que tomamos para evitá-lo. A Elstree tinha o dom de ver através do tempo, mas sua devoção doentia a cega. E ela, obviamente, não tem qualquer compaixão para com os outros. Como podemos ver, mandou massacrar a vila toda sem pensar duas vezes. Tudo que importa é o Lorde Supremo. Quando a Elstree apresenta seu relatório ao Lorde Supremo, é importante apontar que ele não está sozinho, ele está acompanhado por sua guarda pessoal, os Cavaleiros Negros, e as feiticeiras também estão presentes. O Lorde Supremo realmente fica sentido com a morte do filho, pelo menos um pouco. E bem surpreso, afinal, de todos os filhos do Lorde Supremo, o Arcos foi o que herdou mais do seu sangue, o que lhe deu um poder incrível, mas junto com isso veio uma grande arrogância. Porém, mesmo com essa falha, o rei tinha a confiança de que o Arcos conseguiria lidar com isso, mas parece que ele estava errado. Bom, é uma pena. A Elstree prontamente sugere capturar todos os habitantes da vila e usá-los como reféns, para fazer o Julian entregar a Dina. Se mesmo assim ele não cooperar, eles devem matar os moradores um por um, até que o Julian entregue a Dina. Olha só que miserável. A Zira até questiona a Elstree, afinal ela jurou não fazer nada contra a aldeia. Mas a Elstree responde que não se importa com isso. Uma das feiticeiras fala que a Elstree é desprezível, não que ela mesma seja diferente, pelo que dá a entender a fala de outra feiticeira. Mas o Lorde Supremo fica com raiva e fala para a Elstree escolher suas palavras com cuidado. Ele se levanta do seu assento e vai até a Elstree. Na verdade, parece mais que ele teleportou. Que desgraça! Meu Deus! E pergunta se a Elstree está aconselhando a sacrificar seus súditos para capturar um único inimigo. Reduzindo a pressão, o Lorde Supremo fala que sacrificar seu povo é uma desonra à virtude de um rei, e ferir seus amados súditos é imperdoável. Se retirando da sala, o Lorde Supremo diz que tanto a criança da profecia quanto o seu jovem guardião devem ser deixados em paz. A Elstree protesta, mas o rei fala que acredita na profecia dela. Porém, se esse bebê está realmente destinado a matá-lo, ele aparecerá em sua frente no devido tempo. Quando esse momento chegar, ele mesmo lidará com ela. O Lorde Supremo encerra o assunto dizendo que ele perdeu seu precioso filho. Então, só ele tem o direito de encerrar isso. Diante disso, só resta a Elstree aceitar. Depois da reunião, Zira relata a Elstree que como o Arcos saiu da fronteira oeste, o conflito lá se intensificou, e o Marquês está lidando com a situação, e parece que a fronteira vai se manter. A Elstree fala que nesse caso, não há com o que se preocupar, ao menos por enquanto. Isso aqui ainda vai voltar para atormentar a Elstree, pelo menos é o que eu acho. Então, a Elstree manda a Zira ir cuidar da irmã do Arcos, a Latria, que já deve ter começado a fazer birra. E, de fato, ela já destruiu o quarto todo. Mas é claro que a Elstree não irá parar, muito menos deixar o Julian e a Dina em paz, mesmo tendo recebido uma ordem direta do seu Lorde Supremo. Assim, mesmo que signifique desobedecer às ordens, a Elstree decide que dará um fim na criança da profecia. Para preservar a honra de seu Lorde, ela sugerá suas próprias mãos. Então, ela ordena a Latria, Zira e ao Sir Ortrus que ajam secretamente, nenhum rei pode saber, e reúnam os indivíduos mais poderosos e capacitados do país, sejam eles assassinos, matadores, mercenários, hereges ou monstros. Não importa, a criança da profecia deve ser eliminada. O problema é que isso se prova ser uma tarefa mais difícil do que ela imaginava. Não faltam talentosos no Palácio Real, mas eles são todos ligados à família real. Se a Elstree recrutar qualquer um deles, o rei rapidamente ficará sabendo. Então ela precisa buscar talentosos fora do palácio.
Só que esses são poucos e estão espalhados. Além disso, a maioria deles não quer se expor. Então, encontrá-los, convencê-los e reuni-los vai demorar muito tempo e custar muito dinheiro. Na verdade, o plano da Elstri é bem irrealista, como bem aponta a Zira. Porém, uma ajuda inesperada aparece. 2 feiticeiras. Elas oferecem usar sua influência para juntar os talentosos que a Elstri precisa. Afinal, até certo ponto, os objetivos dela se alinham. Mas a Elstri não quer. Na verdade, ela fala que essas feiticeiras deveriam ser eliminadas, assim como o bebê. Mas a Latria fala que até que é uma boa ideia. Afinal, o Julian matou o Arcos, que era bem forte. As feiticeiras não são confiáveis. No entanto, mais poder não fará mal. Diante disso, a Elstri muda de ideia. De qualquer forma, ela só precisa reunir os talentosos. Depois eles não serão mais necessários e poderão ser eliminados por qualquer um que ela encontrar. Isso aqui fará sentido depois. Então o acordo é fechado, e a Elstri anuncia que a operação começará quando eles reunirem suas forças. Nisso, acontece um time skip de 5 anos. 5 anos que a Elstri passou reunindo aliados e peões, para caçar o Julian, a Dina e, consequentemente, a Titi. Uma dessas aliadas é a saqueadora de tumbas, Ellen, e ela é uma parte muito importante do plano da Elstri, devido ao seu talento, o qual é fazer réplicas de pessoas que já morreram. Por isso que a Elstri quer reunir os talentosos e depois eliminá-los. Ela deseja convertê-los em marionetes sem vontade própria, bem mais fáceis de controlar, podendo atuar como uma espécie de tropa de elite. Isso, junto com um certo trunfo que a Elstri mandou a Ellen fazer, vão deixar o Julian em maus lençóis e garantir a eliminação da Dina. No entanto, a Ellen não vai trabalhar de graça. Ela cobra, e bem caro. Principalmente por um certo fantoche em específico que ela já fez, que vale mais que um país inteiro. E mesmo a Elstri dando quase todo o seu dinheiro, e isso não deve ser pouco, levando em consideração a posição dela no palácio, a Ellen fala que não foi nem perto de ser o bastante. Mas a Elstri certamente sabe disso. A Elstri diz que não tem mais dinheiro. Nesse caso, a Ellen sugere que ela pague de outra forma. E é o seguinte, a Elstri deixa a Ellen se divertir com ela e tudo certo. A Elstri de início não está muito afim, mas ela muda de ideia ao vislumbrar a chance de cumprir seus objetivos. E se é pelo Lorde Supremo, é um preço pequeno a pagar. Isso deixa a Ellen muito feliz, e ela fala que será gentil, então elas vão para o quarto. A Elstri é uma fanática cega pela devoção, e ironicamente, pela sua capacidade de ver o futuro. Ela fala que sua habilidade só mostra o amanhã que ela não deseja ver. Mas, será que ela não está, sem nem perceber, escolhendo ver só o pior cenário? Ela recebeu a profecia de sua morte e ficou com isso na cabeça até o dia em que quase aconteceu. Depois ela ficou fanática pelo Lorde Supremo e usou seu poder para ajudá-lo. E como ele é um rei, figura que está sempre no meio de tretas políticas e geopolíticas, a Elstri pode ter se acostumado a ficar sempre pensando no pior resultado possível para cada situação, o que poderia dar de errado. Nota-se que ela é bem paranoica. Outro detalhe é que ela já viu o destino mudar diversas vezes bem diante dos olhos dela. Ela admite que é possível alterar o curso do destino, desde que um talentoso atue, mas mesmo assim, a possibilidade de perder o seu ídolo a assusta tanto que ela não hesitou em mandar massacrar pessoas inocentes, se juntar com quem não gosta e até considera uma ameaça, no caso das feiticeiras, deu a si mesma para uma hedonista que reanima corpos e o principal, está desobedecendo a uma ordem direta do seu rei. E tem uma ideia que sempre fica pairando no ar. E se nesse esforço desenfreado para impedir esse futuro, a Elstri não está na verdade tornando ele inevitável? Bom galera, é isso. O que vocês acharam do vídeo? Concordam comigo? Discordam de mim? A Elstri é uma das personagens que eu mais gosto em Centúria. No caso, eu gosto de odiar. Deem like se gostaram, comentem e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.